Olá, caros alunos, vamos iniciar mais um encontro com a filosofia. Então, dando continuidade ao nosso assunto, que é a fenomenologia, a gente vai entender um pouco mais, né, claro, desse grande filósofo e matemático Edmund Husserl, que adaptou esse termo por um termo cotidiano, ou seja, levando assim esse termo para uma filosofia contemporânea. A partir daí, ele começou a buscar dentro e designar desse termo uma investigação, ou seja, uma ciência em busca de entender os fenômenos, que é isso que foi que Edmund Husserl adaptou, né, e designou a fenomenologia por um termo mais realmente atual, contemporâneo. Partindo assim, a gente vai entender um pouco sobre a questão da consciência e essência de acordo com o autor. Então, ele buscou dentro disso, né, o conhecimento das essências que vai prover a intuição, que é diferente do que nos permite captar dos fatos particulares. E dentro disso, ele colocou que a intuição seria o quê? Uma intuição edética. O que seria uma intuição edética? Que vai promover das experiências, mas prescinde, né, dos aspectos empíricos para chegar a essências. Que é isso que ele colocou a intuição edética. E dentro dessa intuição que ele promoveu, ele colocou também uma palavra muito importante no seu desenvolvimento científico, que é a intencionalidade. O que seria essa intencionalidade? Uma consciência que é sempre consciência de alguma coisa. Por exemplo, o sujeito é capaz dos atos de consciência e o objeto é o que se manifesta desses atos de consciência do sujeito. A partir daí, o autor vai dizer o seguinte: ele promoveu e disse que distingue, né, ainda o aparecer de um objeto do objeto que aparece, que é igual, seria o vivemos, o aparecer do que aparece, que seria a consciência intencional. Que essa consciência intencional é o princípio da intencionalidade, uma palavra muito utilizada na investigação científica do Husserl, que seria que a consciência é sempre consciência de alguma coisa, ou seja, ela só é consciência estando, né, designada a um objeto, que vai dar sentido. Por sua vez, esse objeto só pode ser definido em sua relação à consciência, que ela sempre seria o objeto para um sujeito, já que ele colocou que o sujeito é capaz dos atos de consciência e que vai gerar o objeto que vai se manifestar desses nossos próprios atos de consciência. De acordo com o autor Edmund Husserl, ele coloca que a consciência intencional significaria esse ato de desenvolvimento científico. Saindo daí, a gente vai ver o objetivo dessa fenomenologia de acordo com o autor. Ele diz o seguinte: eliminar o prejuízo que nos impede, né, o relacionamento direto com as coisas mesmas. O que significa isso de acordo com o autor? Ele pretende devemos reconquistar uma visão eugênea, porque originária do mundo e de nós mesmos. Isto vai nos levar a uma consciência intencional, já que a gente vimos agora o que significa a consciência intencional. Por isso que vai voltada, por uma essência, ao mundo numa experiência originalmente evidente. Por que evidente? Porque vai ser comprovada essa pesquisa. Então, vocês sabem, para gerar pesquisa de fato, a gente tem que ter uma comprovação. Vou dar outro exemplo. A nossa Covid-19, a grande pandemia universal, né? Até agora, vários países, inclusive o Brasil, está em intuito de buscar o quê? Um antídoto ou uma solução para realmente diminuir ou solucionar realmente essa pandemia. Mas com isso, tem que fazer o quê? Pesquisar. E para pesquisar e encontrar realmente essa investigação, tem de testar. Então é isso que esses países estão fazendo, cada vez mais testando, né, que aquele antídoto pode ser utilizado ou não para solucionar essa grande pandemia. Mas para tudo isso, eles fizeram o quê? Uma investigação. Então eles reconquistaram, porque vocês sabem, de acordo com o estudo da Covid-19, ela já existia há muito tempo atrás, né? Principalmente que ela é uma doença, né, extraída do próprio cão.
porém ela foi o quê? Modificada, né? Teve alguma alteração ao longo do processo dela que começou a contrair no ser humano. Com essa mudança e a evolução do vírus, né? Agora todos os países estão em busca de uma solução para solucionar realmente essa pandemia. E para isso tem que fazer o quê? Devemos reconquistar essa nossa visão e originar do mundo e de nós mesmos. Parte daí o mundo de uma experiência original e evidente, que é a pesquisa que vai comprovar se o antídoto vai estar realmente apto ou não para realmente curar e diminuir essa pandemia universal. Por isso que serve a pesquisa. Então, a pesquisa é muito importante. E a fenomenologia utilizada hoje por Edmundo Russo, né, que é uma fenomenologia contemporânea que o autor utiliza, ele modificou, é isso. Ele coloca que essa fenomenologia seria uma fenomenologia investigativa. De acordo com o autor, a palavra fenomenologia foi empregada por alguns pensadores ao longo da sua história da filosofia e pode ser aqui definida nos seguintes termos. A fenomenologia, de acordo com alguns autores, pensadores, ela significa uma descrição daquilo que aparece, ou ciência da que temos como objetivo, ou projeto que é essa descrição. Então é isso que é o significado da fenomenologia. Por quê? Porque ela já faz parte de um fato evidente. Então, quando tem algum fato, tem que fazer o quê? Uma descrição realmente daquele fato, que é isso que a fenomenologia é. Como se pode deduzir do próprio vocábulo, a fenomenologia está relacionada diretamente ao conceito de fenômeno, ou seja, o qual pode ser definido como aquilo que aparece ou se manifesta. Então, diante disso, todavia não se aprende aqui apresenta um esboço histórico do conceito do fenômeno, nem tampouco da fenomenologia. O autor diz o seguinte, que em sendo assim será feita uma abordagem, né, dessa fenomenologia sobre a rúbrica do filósofo alemão Edmundo Russo. Rúbrica quer dizer um resumo que ele vai apresentar dessa nova adaptação da fenomenologia, que seria uma fenomenologia de investigação, ou seja, uma fenomenologia da ciência que vai comprovar realmente o objeto estudado. Russo apresenta também que a fenomenologia é como um método, como eu acabei de falar para vocês, um método de investigação que tem como propósito aprender esse fenômeno, isto é, a aparição das coisas, a consciência, de uma maneira rigorosa, ou seja, comprovada. A rigorosa que ele utiliza aí são um método investigativo comprovado e evidente da própria ciência. Com isso, esse método de pesquisa da fenomenologia é uma forma radical de pensar. O autor vai mais longe ainda, ele diz o seguinte, como as coisas do mundo se apresentam à consciência, então o filósofo alemão pretende prescrutar, né, essa aparição no sentido de captar a sua essência, que seria o quê? Aquilo que o objeto é em si mesmo, isto é, ir ao encontro das coisas em si mesmas. Nesse sentido, o filósofo rusiliano traz consigo um novo método de investigação que vai exercer grande influência no meio acadêmico, que seria a pesquisa. E o que fará realmente essa fenomenologia vai o quê? Vai marcar imprescindivelmente na filosofia contemporânea, que é isso que ele adaptou a fenomenologia. E ele vai mais além ainda, ele diz que é oportuno enfatizar que a filosofia de Husserl é tanto quanto vasta e densa, que vai requerer, de sua vez, certo esforço para interpretar esses objetos estudados. O rigor que Husserl utiliza, vai fazer o seguinte, vai reivindicar, né, para o seu método da fenomenologia, né, advém desse propósito do pensador em dispensar a filosofia, ou seja, o mesmo rigor metodológico conferido à ciência. Então, a partir daí, ele vai fazer o quê? Ele vai efetuar um estudo nos campos da matemática e da lógica, né? Husserl sempre nutriu certos apreços, né, pelo rigor metodológico. Ele caracterizou isso como tudo, Husserl, né, não via com bons olhos os métodos empregados, por exemplo, pela psicologia experimental, que é uma psicologia que desenvolve ao longo do processo um indivíduo isolado. Isso porque ela é uma ciência como outras ciências experimentais. Já está dizendo experimentais porque não chegou ainda uma verdade
é correta ou um fato realmente com uma solução que possa ser utilizado. A partir daí, os dados empíricos para daí desenvolver seu postulado, que seria a pesquisa. Para o filósofo alemão, a instabilidade desses dados da empírica não fornece o rigor necessário conscientemente da investigação filosófica. Por isso que ele diz o seguinte, que enquanto a ciência positiva restringe seu campo de análise ao experimental, a fenomenologia já abre umas regiões veladas, né, para esse método, buscando o quê? Uma análise compreensiva e não uma explicativa dos fenômenos. Porque tem certos fenômenos que a gente não consegue explicar. Os fenômenos da natureza são coisas realmente que até hoje alguns cientistas não conseguem explicar certos fatos, né? E a partir daí, mas podemos realmente, né, deduzir e compreender esses fatos ao explicar que é diferente de acordo com o Edmundo Russo está falando. Então, ele adaptou essa fenomenologia e emprega essa investigação para que a gente possa realmente entender a questão positiva dessa ciência que vai estar se desenvolvendo, dando assim uma compreensão desses fatos. Em contrapartida, o pensador alemão propõe uma análise compreensiva, já que não tem como explicar todos os fatos, todos os fenômenos naturais. Daí a consciência, por sua vez, todas as vivências do mundo se dão pela própria consciência. Vocês se lembram lá no início que eu falei que o sujeito da consciência que vai fazer o manifesto do próprio objeto do seu ato da consciência. Ou seja, é uma essência particular que vai dar essa intencionalidade ou intenção racional do homem. E a partir daí, ele celebre, né, a definição da Roseliana que a consciência, ou seja, toda a consciência é consciência de algo. E a partir daí, vamos definir que essa consciência está vinculada, né, por seu turno, à noção da intencionalidade, né, que ele utiliza muito essa questão de intenção do homem ao desenvolver esses fatos de acordo com sua busca, né, particular e, ou seja, comprovar mais na frente que isso poderia ser realmente utilizado por um meio de pesquisa. Para Rousse, a palavra intencionalidade significa apenas uma característica geral da consciência de ser consciência de algo, de alguma coisa, como acabei de falar para vocês anteriormente. Então, a partir desse ponto de partida adotado pelo próprio filósofo alemão, ele diz que a análise desses fenômenos no hábito da consciência é um intuito de se testar o aprender das coisas de si mesma, isto é, como elas podem ser. De acordo com o autor, o Russell diz o seguinte, a questão cartesiana ganha uma nova roupagem, aonde a intencionalidade, que significa toda a consciência, é consciência de algo, e vai assumir o lugar de certeza que clara e distinta, como René Descartes fala, né? Esse grande filósofo, né? Grande filósofo da Idade Moderna, né? Que ele desenvolveu a questão cartesiana e a questão da lógica, utilizando que logo, né, eu existo, que foi uma grande deixada por esse grande filósofo, René Descartes. Né? E a partir daí, a intencionalidade seria a marcada fundamental para essa ciência, ou seja, a consciência está no tempo toda voltada para fora de si. Com tudo isso, a consciência não é uma consciência por Russell, ou seja, fosse uma substância ou uma partida do qual o mundo brotaria, que é isso que ele coloca. E aí, a partir disso aí, brotaria o quê? A relação definitiva dessa consciência, que seria o objeto, que é a manifestação do ato do próprio sujeito. Então, isso tudo foi como o Edmundo Husserl começou a designar, né, a investigação, ou seja, a ciência dessa nova roupagem da fenomenologia utilizada por ele. Então, sabemos que a fenomenologia já é um termo já antigo, utilizado por alguns filósofos como Kant e Hegel, mas Edmundo Husserl deu uma roupagem nova a esse termo, designando para a área acadêmica, ou seja, a área de pesquisa, que tudo que deve ser pesquisado deve ser comprovado. Seria uma análise compreensiva sobre aqueles fenômenos que não tinha ainda e não tem certas explicações, mas porém tem uma compreensão a ser descrita, né, diante desses fatos. Tudo isso que foi o autor, né, Edmundo Husserl, deixou para que a gente possa entender um pouco mais sobre essa fenomenologia. Então, fique com Deus, até a próxima. Fica com essa grande palavra, igualdade.